noite, bem-vindos a mais uma sessão de reflexões teológicas. Hoje o tema que nos ocupa tem que ver com a pastoral ou a pertinência da pastoral no mundo laicizado. É mais uma iniciativa que se enquadra na área científica de ciência das religiões, que já tem dado muita reflexão ao mundo académico, principalmente com as iniciativas da área propriamente dita, do Instituto de Cristianismo Contemporâneo e, de forma mais recente, mas igualmente robusta, na própria revista científica Ad Eternum, que está anexada ao Instituto de Cristianismo Contemporâneo. Esta noite temos connosco Paulo Branco, pastor da Assembleia de Deus, que tem formação teológica e também em ciência das religiões, e temos Paulo Silva, ex-pastor presbiteriano, também com formação teológica e filosófica. Feita esta apresentação formal, vou passar imediatamente a palavra ao moderador desta noite, Joaquim Franco, para que possa encetar o diálogo e começamos a nossa reflexão de hoje dedicada à pastoral no mundo laicizado. Joaquim, por favor, obrigado. Ora, viva, boa noite a todos. Peço desculpa por este ligeiro atraso, a responsabilidade é minha, mas tinha aqui uns afazeres e também tenho aqui uma dificuldade, não poderei, eventualmente, se a conversa se prolongar, acompanhar a parte final da conversa, que por volta das 10 e pouco vou ter de me ausentar, mas tanto o Daniel como o José podem depois, se tivermos substância, e acredito que temos substância para continuar a conversa, eles darão certamente conta do recado. Obrigado pela vossa presença e saúdo aqui aqueles que nos estão a acompanhar através das redes sociais para mais esta noite. O tema, como lembrava o Daniel, é a pastoral e temos aqui dois pastores, um da Assembleia de Deus, outro presbiteriano, e gente que tem uma experiência de anos a trabalhar a pastoral, estamos em contexto cristão, e antes de passarmos ao diálogo, eu agradecia que tanto o Paulo Branco como o Paulo Medeiros tivessem uma primeira intervenção, precisamente para nós percebermos aqui como é que poderemos, a partir das vossas perspectivas e das vossas leituras, porque o tema é substancialmente vasto, como é que nós poderemos depois lançar o debate e trocar aqui umas impressões sobre um assunto que é particularmente grave nas comunidades cristãs, quaisquer que elas sejam, até porque a atividade pastoral prende-se muito com a experiência de vida e com a vida concreta dos crentes, em quaisquer circunstâncias confessionais, e nós sabemos que, e esse é o pano de fundo destas conferências, nós sabemos que esta é uma sociedade que, em relação à dimensão religiosa, à organização religiosa do corpo religioso, há algumas dimensões que estão em permanente mutação, aquilo que nós denominamos a secularização, se calhar muito mais do que propriamente o processo de secularização, há aqui um processo eventualmente de redefinição até da própria pastoral e da forma como os cristãos e o cristianismo se podem ver neste mundo multifacetado, este mundo plural, de múltiplos estímulos de compreensão da própria existência, e é um grande desafio de facto pastoral aquele que as comunidades cristãs enfrentam. Passava a palavra, saudando aqui, porque já não ouvi há algum tempo, ao Paulo Branco, pastor da Assembleia de Deus. Força, Paulo, obrigado pela presença, vamos à conversa. Obrigado portanto, eu sou pastor há 43 anos e em vários países, não é? Portanto, o contexto pastoral para mim é algo bastante conhecido, não só o antigo, mas o contemporâneo. Conheço a realidade, quer em Portugal, Espanha e também um pouco, especialmente em Angola, onde constantemente estou a viajar, e para mim sempre é um desafio, portanto o pastoreio, estar com pessoas, o conhecer pessoas, e sem dúvida alguma noto que continua a haver na sociedade fome espiritual, desejo de conhecer. É verdade que os desafios hoje são diferentes dos desafios quando eu iniciei o meu munus espiritual há 43 anos, há novos desafios, há muitas mudanças em todos os aspectos, mas o que eu vejo é que o ser humano continua a ter as mesmas necessidades. Talvez a maneira de chegar a cada um pode ser um pouco diferente, mas o homem continua a ser um ser que é espiritual também e que tem grandes necessidades. E acredito
que efetivamente talvez alguns valores da sociedade têm mudado, mas a verdade, aquilo que eu vivencio no dia a dia, é que cada dia há mais pessoas a procurar. Inclusive neste tempo de pandemia, para minha admiração, que cheguei a pensar que efetivamente haveria alguma marcha atrás, mas estou a verificar precisamente o contrário. Estou a ver muitas pessoas a chegarem, a procurarem, a quererem saber mais de Deus e com também um desejo de conhecer a própria palavra. E isso também nos motiva. Claro que na sociedade que hoje é muito mais globalizada e que isto faz com que nós tenhamos ao mesmo tempo que tratar pessoas de tantos países, de tantos lugares, isso é outro dos desafios que Portugal está a apresentar e a própria pastoral. Eu, por exemplo, tenho pessoas, talvez atualmente, de umas 20 nacionalidades. Quer dizer, o que antes eu teria que percorrer 20 países, hoje tenho esses países todos dentro das próprias comunidades, não é? Quer dizer, é um desafio também muito grande, em todos os sentidos, maneiras diferentes, perspectivas diferentes, línguas diferentes, e poder alcançar todas estas pessoas e poder ter irmão com elas e elas comigo. Então isso para mim é um grande desafio também e estou feliz no meio disto tudo. O microfone não está ligado. Joaquim. Peço desculpa. O Paulo falava há pouco, muito obrigado por esta primeira intervenção. O Paulo falava há pouco da fome espiritual que registra ele, tem verificado que aumenta, ao contrário do que eventualmente se poderia pensar, como consequência da pandemia que levou ao afastamento. Pelo menos são os dados estatísticos que o vão dizendo, genericamente, digamos assim, que há um certo afastamento das pessoas, das suas comunidades, do seu espírito comunitário que se terá perdido e que haverá uma percentagem de gente provavelmente irremediavelmente perdida no contexto da vivência comunitária por causa da pandemia, deste afastamento na pandemia. O Paulo registra aqui, e isso é de salientar, que apesar dessas dificuldades da pandemia, verificou o aumento da procura. Daqui a pouco já lhe vou pedir para explicar melhor que aumento de procura é este, como é que isso ganha corpo, como é que isso tem substância. Paulo Medeiros, peço agora a sua intervenção. Muito obrigado também pela sua participação, por partilhar a sua experiência esta noite connosco. Força. Bem, eu encarei este desafio de uma forma um bocadinho diferente. E entendo que a minha experiência de 40 anos de pastorado numa igreja do protestantismo histórico, digamos assim, não é assim tão relevante que merece uma intervenção e uma partilha, digamos assim, de experiências, razão porque eu preparei uma comunicação com um PowerPoint. Força. E se me permitem, depois poderíamos falar. Eu nessa primeira intervenção penso gastar para aí cerca de 15 minutos, não mais do que isso, e depois na sequência disso poderíamos eventualmente conversar. E depois também um outro aspecto também que é importante aqui referir. Eu pensei a questão da pastoral e secularização não numa perspectiva propriamente denominacional, mas procurando ser mais abrangente, mais específico, entrando um pouco naquilo que seria uma linha de reflexão sobre aquilo que seria eventualmente uma pastoral dos nossos tempos, digamos assim. Seria nessa linha. Eu não sei se me permitem Sim. fazer aqui a partilha de um PowerPoint. Daniel José, já está autorizado por Paulo? Já agora, diga-me lá como é que eu faço isso. É vir cá abaixo, tem um botãozinho verde e compartilhar. Primeiro abre o PowerPoint no seu... PowerPoint aberto. Agora saí do modo onde eu estava, deixa-me ver. Estão-me a ver ainda, não? Sim.
Eu já há muito tempo que não ando nestes leads. Aqui no rodapé tem. Bem, já percebi. Aqui em baixo É no compartilhar. verde, diz compartilhar tela. Isso. Ok, já lá estamos, não é? Já está. Vamos a ver. Muito bem. Eu, obviamente, tive em atenção aquilo que era o tema deste encontro, uma pastoral no mundo laicizado, e comecei por refletir um pouco sobre a questão do laicismo, enfim, utilizando aqui basicamente os 3 termos mais ou menos próximos: o laicismo, secularismo e secularização. E, em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que de facto o conceito de separação é um conceito estruturante de toda a modernidade europeia. Começamos por aí, basta ver que não temos aqui só em causa a questão da separação entre a Igreja e o Estado, mas também a questão que diz respeito à organização política da modernidade, que assenta na separação de poderes, justamente. Portanto, eu diria que o conceito de separação é de facto um conceito absolutamente central na nossa modernidade europeia e permitiu de facto que as democracias se estruturassem de acordo com esse pressuposto de poderes separados que se controlam uns aos outros. No entanto, e por razões que provavelmente estão associadas à história anterior, nós vamos perceber que nessa altura também há a intenção de separar a Igreja do Estado. A Igreja estava até um certo momento ligada ao próprio Estado, com uma predominância, um poder muito efetivo no Estado, desde ser ela propriamente a pontificar no poder da Europa, mas depois, mais tarde, tendo um peso e uma importância muito grande nas cortes diversas ou dos diversos países. O facto é que a Revolução Francesa vai trazer essa novidade de que a Igreja e o Estado têm que ser coisas diferentes. E aqui nós vamos encontrar diversos graus, quer dizer, há Estados onde de facto esse laicismo é muito militante, o secularismo é de facto a expressão exatamente de um laicismo que se assume como propaganda, que se assume como uma ideologia que se quer apresentar e que se quer fazer valer nas próprias sociedades, até depois chegarmos a uma situação diferente em que a secularização ela acontece e vai, enfim, ganhando a expressão que nós temos concretamente na Europa. Claro que a Europa é uma coisa, outros países são outra, já veremos isso mais adiante. E, portanto, aquilo que resulta de tudo isso é uma perda grande da influência da Igreja. E o facto também de a maior parte, ou um grande número de europeus sentir uma proximidade com a Igreja, não ao nível da prática, mas ao nível apenas de uma referência histórica nas suas vidas ou nas vidas dos seus antepassados. Portanto, há um cristianismo cultural que está implícito, que é difuso, que está submerso na vida das pessoas, mas isso não faz com que as pessoas passem a ter uma atitude de prática religiosa cristã no contexto europeu. As razões que provavelmente estão por detrás desse fenómeno prendem-se, em princípio, com o processo forçado de confessionalização, que acabou por demonstrar efeitos contrários ao desejado. Ou seja, com a reforma protestante, mas nós podíamos falar, enfim, contemporaneamente, com a atitude da Igreja relativamente à ciência, estamos a falar de Galileu, e a reforma protestante, o facto é que a Igreja se organizou para deter estes movimentos, quer no plano da ciência, quer até no plano do religioso não católico, e isso acabou por ter efeitos contrários àquilo que era o desejado. E, por outro lado, o reavivamento da religião, na generalidade de outros continentes, parece contrair ou contrariar a explicação genérica de que o secularismo resulte propriamente de um processo de modernização. Ou seja, nós podemos dizer, bom, a modernização trouxe com ela o secularismo e, de facto, isso não é evidente em países como os Estados Unidos, não é evidente em países como o Brasil, em outros países do mundo, onde, na realidade, esse fenómeno da secularização não é intenso, como acontece na nossa Europa.
Ora bem, o que é que então seria interessante nós começarmos aqui por refletir naquilo que seria uma pastoral cristã, que é aquilo que é o essencial da fé cristã. E, ao mesmo tempo, esse essencial da fé cristã, ele insere-se numa perspectiva da comunidade. E, neste sentido, peço desculpa, a fé, portanto, não aparece ou não nos aparece como uma reflexão solitária, em que o eu chega a uma conclusão qualquer, mas ela é, antes de tudo, um diálogo e que pressupõe ouvir, receber e responder. Ou seja, a fé implica uma relação e contacto com o ser humano, com quem Deus comunicou e comunica. E não existe um eu e Deus, mas um eu, Deus e um nós, e a comunidade aparece como referência. Isto, por outro lado, leva-nos também a pensar um pouco que o protestantismo fez introduzir no contexto da religião cristã um conceito de individualismo que teve uma força e tem uma força pertinente, que acabou por contrariar um certo comunitarismo que estava subjacente à Igreja Católica Romana. Portanto, o que é que nós poderemos tirar como ilação daqui? Eu não consigo compreender, de facto, como é que as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, a começar pelas igrejas também do protestantismo histórico, são extremamente, valorizam extremamente uma perspectiva individual em vez de valorizar uma perspectiva comunitária. E talvez por isso, é apenas aqui talvez uma provocação, nós consigamos perceber porque é que as igrejas se multiplicam. E hoje já não estamos numa situação de uma religião que cresce, mas que cresce não numa perspectiva de unitária, mas numa perspectiva de pluralidade. Portanto, há uma pluralidade religiosa imensa, com comunidades a surgirem todos os dias, por razões que nós podíamos aqui analisar, mas que de facto nós sabemos que isso é verdade e que assim acontece. Portanto, por outro lado também seria importante nós compreendermos que o cristianismo está assente num pressuposto de razoabilidade lógica, se quiserem. Eu vou falar assim porque pretendo contrariar exatamente a questão da fé e razão, no sentido em que a fé aparece como o oposto da própria razão. Eu diria que a fé, ela está imbuída de razão, e de certa maneira o Evangelho de João é muito claro no início, quando diz que no princípio era o Logos, e esse Logos comporta, digamos assim, uma perspectiva de universalidade que faz parte necessariamente do cristianismo, mas que ao mesmo tempo assenta num pressuposto de verdade. Portanto, o cristianismo está assente num conceito de verdade. E podemos ver, por exemplo, no Evangelho de João, esta passagem de João 8, 31 a 32, em que se diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Reparem que nós poderíamos ter o contraponto disso, numa certa ideia de que a verdade pode ser entendida como uma espécie de, ou pode levar a uma espécie de totalitarismo. Por exemplo, a tese de doutoramento da Hannah Arendt aborda exatamente essa questão da verdade como totalitarismo. Mas não é isso que nós temos de facto na Bíblia. Na Bíblia não temos uma verdade que pretende anexar consciências e limitar as pessoas, mas temos uma verdade que, antes de tudo, é uma verdade que se apresenta como libertação. E neste sentido, nós poderemos encontrar aquilo que seria basicamente um antídoto para o perigo do fundamentalismo e do relativismo. Portanto, o fundamentalismo que se apresenta como detentor de uma espécie de verdade absoluta, que legitimamente quer impor a todos os outros, e o relativismo que não tem verdade nenhuma, para quem as verdades são todas relativas e circunstanciais. E, obviamente, importa que nós consideremos aqui exatamente esta questão como uma questão que é essencial na pastoral. Ou seja, a pastoral, de um ponto de vista
ou a teologia pastoral, ela deve inserir-se exatamente nessa perspectiva do Evangelho para que, na realidade, ela não caia numa espécie de modismo circunstancial, atendendo às circunstâncias do tempo e, de facto, se faça sempre com uma atenção particular a esta ideia da verdade do próprio Evangelho. E eu diria que é neste sentido que faz todo o sentido a formação teológica. A formação teológica dos leigos, ela torna-se assim imprescindível justamente para se evitar um certo populismo religioso que acaba por levar a Igreja por caminhos pouco refletidos, pouco pensados e, quanto a mim, deixando muito a desejar relativamente àquilo que nós podemos perceber de uma reflexão aprofundada do texto bíblico. Portanto, eu diria que a relevância de um curso de teologia aberto, como eu penso que é isso que a Universidade Lusófona pretende fazer, aberto à generalidade das pessoas que queiram se informar sobre essas questões, parece-me extremamente interessante. Um outro aspecto também que é preciso considerar tem que ver com o testemunho que é essencial à fé cristã. Tinha aqui uma nota sobre isso. Portanto, a relevância de um laicado informa que se conheça a história, a espiritualidade, a liturgia e os temas atuais e que certamente irão marcar o século XXI. Eu queria chamar aqui a particular atenção para aquilo que já está aí à porta, não é? Que já está aí à porta e que tem vindo a ser divulgado por alguns escritores, alguns pensadores que vão divulgando essa informação vamos falar da questão da pós-humanidade. Com certeza já todos ouvimos falar do pós-humanismo e conseguimos compreender os desafios imensos que isso vai pôr quando essa questão é abordada de um ponto de vista a partir da ideia de um homem que, sendo imperfeito, se coloca na posição de Deus e entende conhecer exatamente o que é a perfeição e por isso mesmo entende poder usar a técnica para transformar o humano numa realidade mais perfeita do que aquilo que ela de facto é. Portanto, eu diria que é preciso que a Igreja esteja profundamente informada sobre isso, é preciso que esses e outros temas, como os temas ambientais, como os temas relacionados com as questões de género, enfim, todos os temas que estão em cima da mesa na atualidade. Portanto, uma pastoral não pode, de alguma forma, contornar esta realidade que está, de facto, aí e que já está a entrar claramente, sem que muitas pessoas tenham sequer a percepção do que se está a passar. Portanto, hoje não temos propriamente a percepção do que se está a passar. Quem quiser investigar um bocadinho sobre isso, poderá, obviamente, ler o Bostrom, que é um dos filósofos que pontifica na defesa daquilo que seria uma pós-humanidade e naquilo que seria, digamos assim, a transferência da mente dos humanos para máquinas, e tudo isso põe questões muito pertinentes e muito importantes, e nós temos que estar, e a Igreja tem que estar atenta a isso. Ora bem, um outro aspecto também interessante pronto, isso só para referir aqui que de facto a pastoral hoje tem que ser uma coisa muito diferente daquilo que foi até aqui, certo? Tem que ser muito diferente do que foi até aqui. Por exemplo, a relação da Igreja e a presença da Igreja no espaço público. Evidentemente que toda uma lógica de separação da Igreja do Estado vai, de certa maneira, afastar a Igreja da possibilidade da intervenção pública da própria Igreja, da intervenção da Igreja no espaço público. É claro que isso foi mais evidente ou menos evidente em alguns países da Europa. Imagino que em França a coisa tenha sido complicada, mas é preciso nós pensarmos essa questão de uma maneira, enfim, primeiro perceber que de facto os países que evoluíram das ditaduras para as democracias, quando eram ditaduras, tiveram a Igreja do lado deles. Basta ver aquilo que se passou aqui em Portugal, não é? A Igreja estava conivente com a própria ditadura de Salazar e Caetano.
e portanto, e colaborando com essa situação política indesejável. Por outro lado, a Igreja provavelmente já acordou, estou convencido que sim, para a percepção de que a relação entre a fé e o político é uma relação que tem uma importância decisiva, e a regra de ouro, aquilo que eles chamam uma regra de ouro para essa relação entre a Igreja e o Estado, ela tem que ter a ver com a tradição profética. Uma tradição profética que se exerce em defesa da dignidade humana e em defesa da liberdade. E eu creio, eu sou um protestante, observo o que se está a passar, obviamente, que a Igreja Católica tem dado passos extremamente interessantes neste particular. Quer dizer, concretamente, temos um Papa Francisco que, na realidade, quando vem falar em defesa da dignidade humana, em defesa da liberdade, em defesa da natureza. E, portanto, na última encíclica, no Fratelli Tutti, parece-me evidente aí toda essa preocupação em ter uma palavra profética num mundo onde as coisas não estão bem, poderiam estar melhor do que o que estão, e onde, de facto, nós estamos perante a iminência de viver situações extremamente complicadas. Portanto, a Igreja terá de se afirmar cada vez mais como uma referência no contexto do nosso mundo. E eu faço uma citação aqui do Ratzinger, que diz assim: a democracia jamais pode exigir da Igreja uma adesão a favor da maioria, principalmente quando está em jogo a verdade dos princípios evangélicos. Portanto, a Igreja associada ao poder não faz mais sentido. O que faz sentido é uma Igreja que esteja associada verdadeiramente aos princípios evangélicos e que reja a sua pastoral por essa via. Ora bem, eu tenho aqui a referência do Bauman, justamente, que faz que tem essa intuição brilhante. Nós, enfim, podíamos ir buscar outros autores. Seria interessante, por exemplo, abordar o Byung-Chul Han também, que escreveu uma obra sobre os rituais que também dá muito que pensar e que tem matéria para nós podermos refletir. Mas o Bauman fala exatamente no mundo líquido, onde nada é seguro, nada é, digamos assim, é fixo, portanto, onde as coisas estão em permanente mudança, e neste mundo o exercício de uma pastoral tem que ir naturalmente um pouco na linha daquilo que o Evangelho nos pede, tem que ser uma pastoral que vá no sentido da mensagem evangélica, que é basicamente uma mensagem libertadora. Depois, a comunidade, portanto, a pastoral não diz apenas respeito ao pastor, digamos assim, vamos pensar nestes termos, quer dizer, a própria comunidade cristã, ela tem necessariamente uma competência pastoral no mundo. Portanto, e isso é cada vez mais importante, daí mais uma vez que seja importante que as comunidades estejam suficientemente bem preparadas do ponto de vista teológico, do ponto de vista da compreensão das problemáticas atuais, para que a sua intervenção possa efetivamente acontecer no mundo. Portanto, nós estamos numa pastoral que tem uma eclesiologia que terá que ser necessariamente uma eclesiologia dinâmica. Nós tendemos muito para fixar as coisas e para fazê-las funcionar sempre dentro da mesma lógica, mas hoje a lógica é completamente diferente. E eu diria então que no mundo laicizado, e vou terminar com isso, os que acreditam descobrem a presença de Deus não só através da leitura crente da realidade, mas também no aprofundamento das questões humanas fundamentais que colocam a questão da relação com o tu e com o nós. A teologia pastoral faz-se no chão do mundo. A pastoral no mundo secularizado deve levar os cristãos a serem testemunhas de Deus nas mais diversas situações da vida, participar na construção de um mundo mais humano, na perspectiva do reino de Deus, e a assumir o dom e a responsabilidade de ser igreja. Ora, por fim, aquilo que seriam os domínios da teologia pastoral, basicamente eu tomei aqui
estou já no último slide, claro, os domínios da teologia pastoral, eu diria que são a teologia prática fundamental, depois a teologia pastoral da palavra, evangelização, ensino, a teologia litúrgica nos domínios da celebração da fé, a pastoral comunitária, sociocriativa ou social, que integra o esforço por uma presença da dimensão social da fé, ou seja, comunitária e social. Pronto, eu terminava assim a minha intervenção. Deixem-me ver agora, vou ver se sai daqui. Não sei se conseguem tirar esse... Eu saí do compartilhamento de tela ou não? Sim, parece sim. Parece que... Não, ainda está a compartilhar a tela. Deixámos de ver, foi a projeção PowerPoint. Pronto, então... E agora? Deixa eu ver. Eu estou a compartilhar a tela. Onde é que eu faço o fim do compartilhamento? Se calhar não compartilhar a tela, não? Não. Eu digo sair, se calhar vou sair completamente. Não, provavelmente sair é sair completamente, pois. Tem acima se for com o rato acima, tem um coisinho vermelho a dizer interromper compartilhamento. Ok. Já fiz? Fiz eu. Muito bem, olha. Está resolvido. Muito bem. Paulo, já concluiu ou ainda vai concluir? Já concluí. Muito obrigado então por esta síntese das perplexidades à volta do tema que nos traz aqui. Eu tirei aqui uma série de notas, mas não queria para já fazer uma síntese, nem tenho aqui essa incumbência para já de fazer uma síntese, mas há aqui 2 ou 3 pistas interessantes também para o diálogo. Seja como for, eu gostava já de, uma vez que o Paulo Branco até falou menos tempo, teve uma intervenção mais improvisada e mais sentida a partir da sua própria experiência, mas deixou ali uma dica que eu gostava de que ele aprofundasse, quando ele referia um aumento da procura, apesar das circunstâncias pandémicas que, estatisticamente, nos vão dizendo que há um aparente afastamento da prática religiosa. Como é que, Paulo, ganha substância essa procura? Como é que isso, na experiência do Paulo, na experiência comunitária do Paulo, como é que isso se verifica? Bem, foram ditas várias coisas muito interessantes já pelo Paulo Medeiros. Efetivamente, a Igreja tem que ser Igreja. A Igreja não está neste mundo por acaso, tem uma missão, tem objetivos e, sobretudo, ela tem que ser à imagem do Criador da Igreja, não é? Eu reconheço que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: eu edificarei a minha Igreja, e como tal, a nossa função será sempre em base dessa grande verdade. Claro que a sociedade sofre mutações, e depois, mesmo na própria Europa, foi dito uma grande verdade. A realidade de alguns países não é a realidade da nossa Europa. A nossa Europa nem sempre tem sido fácil, e os desafios são efetivamente muito grandes. E uma das coisas que também é uma preocupação é um ataque hoje muito cerrado ao que é cristianismo. Talvez alguns possam não admitir, mas os ataques ao cristianismo hoje em muitos lugares são uma realidade, aos valores cristãos, e é verdade que eu pessoalmente acredito que o Estado deve ser, portanto, um Estado separado, não se deve envolver com nenhuma religião. Isto seria o ideal de um Estado. Não deveria favorecer uns em contra dos outros. Um Estado onde opera uma verdadeira democracia, claro, vendo sempre, e temos que ver os tamanhos, mas os direitos devem ser iguais. Infelizmente, em Portugal ainda não funciona assim. Eu poderia contar várias coisas nos quais as igrejas protestantes e evangélicas, em algumas áreas,
continuam a ser discriminadas em muitas coisas. É verdade que já se conseguiu muito, mas olhando para a nossa democracia e para os anos que tem, era para estar mais evoluída. Era para estar mais evoluída. Agora, em relação, portanto, ao aspecto pandémico que sofremos, nós como comunidade, e eu concretamente sou pastor aqui na área de Almada, nós já trabalhávamos com audiovisuais, com os meios todos, não foi uma surpresa, sinceramente não foi uma surpresa, mas sim, houve um grande aumento de pessoas a assistir às nossas reuniões, especialmente dominicais. Nessa adesão digital. Sim, foi tremendo, eu cheguei a ter 3.000 pessoas num serviço de domingo, portanto, foi uma coisa que eu nunca atingiria no físico. Claro que tenho uma comunidade muito grande, mas jamais atingiria esse pico, jamais. Paulo, Paulo, é interessante essa abordagem, porque eu olho noutras conversas até com o José Bricelino, precisamente por alturas da pandemia e do confinamento, muito refletimos também sobre isso. Essa nova realidade de experiência relacional configura uma nova experiência de construção comunitária? Estamos no dialbar de uma nova experiência comunitária? Sim, porque, por exemplo, e foi falado pelo colega Paulo, nós, inclusive o ensino, e foi dito uma coisa, eu advogo que cada membro tenha o conhecimento, ninguém deve ficar sem o conhecimento. O grande problema era que queriam que as pessoas fossem analfabetas, estúpidas, desculpa, eu sou assim muito coloquial, não estou aqui a medir agora a coisa tão academicamente. Nós, o mundo protestante, o mundo evangélico, não digo alguns de hoje, também terei as minhas críticas para algumas pseudo-situações que há por aí. Mas sempre foi o nosso desejo que o povo conhecesse, que o povo aprendesse, que o povo estudasse, que o povo soubesse. Portanto, e essa foi a nossa maior luta, as próprias escrituras na mão do povo. Portanto, esse é um dos nossos, digamos, das nossas batalhas, não é? Nós sempre quisemos, eu conheci muitas pessoas que aprenderam a ler e a escrever por causa de nós lhes ensinarmos e através da Bíblia aprenderam a ler e a escrever. Claro, hoje a situação é muito diferente, mas quem viveu há muitos anos atrás sabia que essa era uma das grandes preocupações da Igreja, que o povo tivesse o conhecimento, que o povo nada estivesse escondido. Nós, inclusive, pronto, o mais difícil para mim foi precisamente não ver a cara das pessoas. Eu reconheço que era frustrante para mim, visto que eu não podia usar um Zoom por tanta gente. Aqui, por exemplo, vejo-vos, é diferente, mas foi talvez o maior desgosto que eu dizia cada domingo, era eu estar a falar para gente que eu não via. Isso sim, que reconheço que foi frustrante. E isso, Paulo, permita-me então a pergunta, porque essa era uma das grandes dúvidas que às vezes nas conversas com outros representantes de comunidades religiosas durante a pandemia, e mais uma vez lembro aqui a conversa que tinha com o José Bricelino sobre o assunto, essa experiência dessa distância higiênica, necessariamente higiênica, claro, mas que implica essa barreira do anonimato, é uma experiência de comunidade cristã, isto é, estamos mesmo com essas diferenças, estamos no dialbar de uma nova experiência de comunidade cristã, porque nós sabemos que em contexto cristão católico a complexidade é outra, uma vez que a presença em comunidade tem uma outra dimensão sacramental, portanto tem uma outra dimensão, ainda é mais complicado referir isso como uma experiência específica. Agora, mesmo em contexto protestante, podemos estar aí a falar de uma comunidade cristã quando os laços relacionais não estão em plenitude? Não, porque nós não usávamos apenas isso, claro, depois tínhamos o telefone para falarmos com muitas pessoas. Eu próprio tive que ir fazer funerais, bastantes funerais, e até não tanto por Covid, talvez uns quantos por Covid, mas ter que ir ao próprio cemitério, claro, só com o mínimo das pessoas, estar com eles, consolar, ajudar, animar, uma palavra amiga, um conforto, que isso foi sempre, aliás, nunca deixámos de o fazer. Inclusive eu lembro-me logo na primeira semana de que tive que ir a uma casa onde nem as pessoas tinham máscara e eu já levava a minha máscara, e foi impactante para mim, eram de outra comunidade,
e eu já estava com as regras todas estabelecidas, mas mesmo assim não deixei de entrar, porque eram pessoas que estavam necessitadas de uma palavra amiga, estavam necessitadas de um abraço, estavam necessitadas de sermos solidários com elas. E aqui faz toda a diferença. Ou seja, nem a pandemia nos impediu, ok, de pelo menos ter aquela aproximação e o estar. É verdade que eu reconheço que esse tão grande número de pessoas, assim que nós podemos voltar a ter reuniões, foi uma grande festa, foi uma grande alegria. Apesar que eu sou uma pessoa muito difusiva e gosto de um abraço e de um beijinho e tudo isso, não o pude fazer por aquilo que foi, que também não quero transgredir nada daquilo que nos foi pedido e reconheço que as nossas comunidades obedeceram, foram comunidades que estiveram cumprindo todas as regras, mas é verdade que as nossas comunidades são comunidades muito próximas como pessoas uns com os outros, o compartilhar, o comer juntos, o estar juntos, o orar juntos, o estudar juntos, é algo que nós temos normal e voltamos já mais a essa normalidade. Okay? Há um antes e um depois da pandemia, então, na prática da experiência comunitária. Sim. O aspecto mais, para mim, foi o não poder abraçar, o não poder tocar, o não poder dar um grande... Isso para mim foi mais preocupante, porque as pessoas, todos nós estávamos a necessitar disso. E isso notou-se, e ainda se nota que ninguém ainda anda aí aos grandes abraços, não é? Mas o facto deste domingo já sem máscaras, alguns, porque nós respeitamos o ser humano, os que querem ter tenham, os que não querem não tenham, porque é assim que está agora estabelecido. E, efetivamente, entre nós tem que haver um respeito uns pelos outros. Um dos princípios fundamentais para mim de uma comunidade, uma igreja, é o respeito uns pelos outros e pelas nossas diferenças, até em aceitar o momento que vivemos, que estamos a viver e que não sabemos o que virá a acontecer. Mas não podemos deixar de ser comunidade. E não podemos deixar de preocupar-nos com os outros, estar com os outros, porque o estar é muito importante. Para nós, pelo menos falo por mim, a comunidade é o estarmos juntos. É muito importante. Até o participar do que é a comunhão, o pão e o vinho, porque alguns fizeram-no através da internet, o que eu pessoalmente não critico, mas prefiro estar com a minha comunidade. Prefiro estar presente com os meus irmãos. Agora, reconheço que nenhum de nós estava ensinado para passar o que passou. A mim nunca me prepararam para aquilo que eu passei, penso que nenhum de vocês estava preparado para aquilo que passou. É verdade que isto enriqueceu-nos também, preparou-nos, não sabemos ainda para o que virá, mas não deixámos de ser comunidade nunca. Não deixámos. E não nos deixámos de nos preocupar com os grandes temas, não é? E foi falado aqui, é verdade, a ecologia, foi falado a família, foi falado tantas áreas que é importante, não é? E que, de alguma maneira, também, inclusive da liturgia, nós como comunidade somos uma comunidade que tem uma liturgia muito viva, muito ativa, e eu também costumo dizer nos meios que eu não discuto liturgia com ninguém, cada comunidade tem a sua própria liturgia, mas também é verdade que há liturgias que trazem uma certa alegria e há liturgias que, de alguma maneira, não trazem essa alegria, não é? Portanto, isso também depende do caráter, da forma de cada um. Mas o importante, e isto eu queria dizer, hoje encontramos alguns estados, alguns países que não respeitam o religioso e há religioso que não respeita também, portanto, aqueles que não acreditam. E era muito importante, no tempo que estamos a viver, que houvesse o maior respeito dos dois lados, de quem não acredita e de quem acredita. Mas, infelizmente, verificamos hoje um ataque muito grande. Isto sim que me preocupa, digo-vos. Um ataque, especialmente, deixai-me dizer aqui, outros poderão dizer o mesmo de outras religiões, mas eu falo da parte que me toca, há um certo ataque, muitas vezes até político, ao religioso, especialmente cristianismo. E isto sim, que eu estou preocupado, não somente na Europa, e falo-vos do caso da França, onde eu sei
que neste momento há pessoas a vigiar os cultos, os diferentes cultos. Estás-me lembrar a PIDE, quando eu era jovem, que se sentava nas nossas igrejas e eu perguntava ao meu pai, quem são aqueles? E o meu pai dizia, cala-te que isso não é contigo. E depois vinha saber que era a polícia política que ia lá tirar apontamentos, entendem? Daquilo que era dito nos cultos. E hoje, numa França, está a acontecer isto, por exemplo. Eu espero que não venha a acontecer num Portugal, mas também tem havido uma certa perseguição, isso sim, que eu lamento, e poderia dar dados, não vou entrar agora por aí, mas espero que as democracias elas fiquem maduras de tal maneira que haja um respeito muito grande. E da parte daqueles que acreditamos também não haja um ataque àqueles que não acreditam. Isso seria muito importante, um são convívio, no respeito mútuo aos valores de cada um, e infelizmente às vezes isto não acontece. Não acontece. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, por mais esta intervenção. Eu agora passava a palavra também ao Paulo Medeiros. Não sei se quer reagir a alguma das provocações feitas aqui pelo Paulo Branco, uma perspectiva saudável, obviamente, mas eu tinha aqui uma dúvida, até a partir da reflexão que o Paulo Branco fez agora. O Paulo Medeiros há pouco falava da necessidade da Igreja, e a Igreja aqui, no sentido muito plural do termo, não é? Os seguidores de Jesus, digamos assim, pronto, organizados em Igreja, se afirmarem como referência na sociedade. Ora, sabendo nós que, e o Paulo Medeiros também falou da tensão existente sempre entre a fé e a política, e que é uma tensão e uma relação decisiva, de facto, para a sobrevivência das próprias comunidades cristãs, e até para se afirmarem como referência, a questão é esta: até que ponto é que o mecanismo mais pragmaticamente eficaz que a Igreja tem para se afirmar precisamente como relevante e referência na sociedade não será a de ativar ou reativar a denominada pastoral social, tornando-se ela, pela iniciativa pastoral muito pragmaticamente virada para o concreto da vida, muito mais incisiva e significativa para as pessoas. Ou seja, se uma igreja muito mais social e até, digamos-lo, numa perspectiva política, numa perspectiva positiva mais política, porque socialmente mais ativa, não será, eventualmente, o caminho que a atual sociedade vai exigindo à igreja. Bom, já vou a este assunto, mas duas ou três ideias fiquei enfim, até surpreendido com o facto do pastor Paulo Branco ter referido que no tempo da pandemia se chegou a estar a falar para 3.000 pessoas, porque isso não é de facto aquilo que aconteceu na generalidade das igrejas. Porque o acesso eletrónico às igrejas estava à partida limitado para uma série de pessoas, muitas delas já com idade e relativamente excluídas. Portanto, isso de facto parece-me que não aconteceu em muitas outras igrejas onde o número de pessoas desceu. E estou a falar não só de igrejas protestantes, mas também de igrejas católicas, porque tenho alguns... Sim, estatisticamente isso está comprovado, sim. Isso parece-me interessante e felicito-o por isso. Uma outra coisa que eu penso que é interessante que aqui a referir é que eu lembro-me que na altura eu ainda estava na presidência da Igreja Presbiteriana de Portugal e eu fiz um comunicado, fazia alguns comunicados para as pessoas lá de quando em quando. Um deles fazia exatamente esta referência de que comunicar não é o mesmo que comungar. Ou seja, toda a experiência eletrónica, que é extremamente interessante, permite-nos estar aqui no maior conforto, no conforto da nossa casa, a conversar uns com os outros, etc. Ela, de certa maneira, ao nível daquilo que é a vivência de uma comunidade, ela é muito impeditiva da comunhão, no sentido de comunicamos, mas não comungamos. A ideia da comunhão é muito levada, é levada a sério nas igrejas, obviamente, é uma questão central da própria liturgia cristã, a parte da comunhão, e concretamente houve igrejas que faziam de uma forma, quer dizer, com a parede, digamos assim, eletrónica a dividir o dirigente das pessoas que estavam lá, e de facto
Eu creio que isso fez muita falta. Portanto, a experiência da Eucaristia em si, ela tem, de facto, um lugar muito central na liturgia cristã em geral e de facto, as pessoas sentiam isso. Sentiam, porque muitas vezes, mais do que a palavra, e a palavra tem muita importância, havia depois o símbolo, o gesto, a saudação, todas essas coisas que na realidade fazem parte da própria Eucaristia. No que diz respeito propriamente a uma pastoral social, eu penso que o capítulo da pastoral, em termos de um currículo teológico, necessariamente remete também para essa parte de uma pastoral social. Agora, se é a Igreja que vai dar, se a Igreja puder dar de comer às pessoas, por que não? Mas se não puder, ela tem pelo menos que chamar a atenção para aqueles que são os mais, enfim, excluídos dentro das sociedades, e nós temos toda a espécie de situações que se vão agravar em virtude desta guerra, não é? De pessoas que vivem, de facto, no limiar da miséria, e a Igreja tem que estar solidária com essas pessoas. Para mim já não é tanta questão de... Eu não vejo muito o cristianismo numa perspectiva proselitista. Portanto, nós temos que pregar e encher as igrejas. Eu não vejo isso nessa perspectiva. Vejo muito mais numa perspectiva da comunicação de uma mensagem, de uma boa nova que tem que ser inevitavelmente comunicada. E essa comunicação tem que remeter para aquilo que é essencial no Evangelho. O Evangelho reduz-se a duas ou três coisas importantes: amar a Deus e amar o próximo. Isso é o resumo de toda a lei, segundo a lógica do Evangelho, e está muito patenteada, de resto, no Evangelho de João, não é? Esta ideia de que, no fundo, isto é o essencial da fé cristã. E claro está que o essencial, vamos lá dizer, evidentemente que a fé cristã está sustentada em Jesus Cristo. Ele é, de facto, a pedra angular, ele é, de facto, a referência necessariamente de qualquer pastoral, mas depois nós temos que ouvir o que ele diz. E o que ele diz... A pastoral implica um ombro ao lado. Naturalmente. Não vejo outra maneira. Agora, repara, eu, por exemplo, enfim, acho que eu atualmente sinto-me um bocado como um peregrino, num certo sentido. Eu não tenho uma paróquia, não estou a exercer o pastorado numa igreja, estou a viver experiências ecuménicas riquíssimas, porque tenho ido a outras igrejas. Eu na Páscoa fui à Capela do Rato, fui a Santa Isabel na Vigília Pascal, lá com o padre José Manuel Pereira de Almeida, que não sei se conhece, com certeza que conhece. Sim. Foram experiências diferentes, foi tirar os filtros, não é? Eu nasci protestante numa altura em que o protestantismo vivia muito e definia-se muito um pouco ao contrário ao contrário da Igreja dominante. E de repente, neste momento, eu senti que abriu aqui um espaço para eu ter uma outra experiência e viver experiências litúrgicas em contextos distintos. E de facto, muito enriquecedores. Por outro lado, também, obviamente, sinto que, enfim, vou fazendo, não é? Dentro do protestantismo português em geral, não há propriamente o curso de teologia que eu saiba, quer dizer, não há nenhuma instituição protestante que esteja hoje como houve no passado, não é? Talvez os batistas tenham, com certeza, aquele Instituto Batista, mas no fundo, quer dizer, as coisas não são assim tão... não temos um acesso muito grande, temos que fazer um caminho muitas vezes solitário com os livros, com o estudo, com a compreensão das coisas, mas sempre com um olhar para o mundo. É muito importante nós olharmos o mundo e vermos aquilo que é preciso neste mundo. O encontro. Eu agora recordava, a propósito do que está a dizer, uma expressão, há pouco citou um dos grandes líderes cristãos do nosso tempo, Papa Francisco, que ele tem esta frase muito paradigmática de que a verdade é um encontro. Quer dizer, não se pode eventualmente falar das coisas da teologia sem falar das coisas da pessoa, não é? Sim, mas tudo remete para isso, necessariamente. Eu não concebo que nós façamos as coisas apenas só intuitivamente. Porque intuitivamente eu sei que eu tenho o dever de amar os outros.
e de estar com eles, mas eu preciso de inserir isso tudo num contexto que tem que ver, enfim, com chaves de leitura específicas, que me permite ler a Bíblia numa perspectiva, enfim, de enquadramento daquilo que é a prática ética, digamos, a prática moral dos humanos e especificamente dos cristãos. Os cristãos têm aqui uma, digamos assim, uma responsabilidade muito grande. Os cristãos têm uma responsabilidade muito grande. Política também. Política também, necessariamente. Política também, não no sentido de assumir o poder político, mas no sentido de ser profeta, como foi Jeremias e como foram outros profetas que estiveram atentos e que denunciaram o que estava mal, mesmo com o risco das suas vidas. Isso para mim é fundamental. Paulo Branco, algum comentário? Algum comentário do Paulo Medeiros? Sim, eu penso que eu pessoalmente, como pastor, não me meto na política, mas tenho que denunciar, tenho a obrigação de ser profeta no sentido de denunciar a corrupção, de denunciar o aumento da pobreza, de denunciar as práticas erradas, seja de que partido vier. E infelizmente parece que às vezes os políticos não gostam, não é? Que a Igreja denuncie aquilo que vê e aquilo que vive. Nós, como comunidade, nós trabalhamos muito sem os sem-abrigo. Durante toda esta a pandemia, estivemos a trabalhar com equipas nossas na rua, dando comida, ajudando, continuamos, não é? Com loja social, ajudando a pessoas, e são centenas de pessoas, não é? Que são ajudadas em todo o sentido. E é verdade que muitas vezes as pessoas ficam incomodadas da Igreja denunciar esta realidade, e Portugal, a pobreza tem aumentado, e quero-vos dizer que agora, se as taxas de juro, como estão a dizer, vão aumentar, nós vamos ter muitas famílias com grandes dívidas e até pessoas pensando no suicídio como uma saída para os problemas que vêm aí. E a Igreja tem que também ter uma resposta de ajudar, não é? Essa denúncia também é ação pastoral, Paulo? Diz? Essa denúncia também é ação pastoral? Deve ser ação pastoral. Denunciar a corrupção, penso que faz parte da própria Igreja, da sua essência de verdade, denunciar o que está errado. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque se está errado, temos a obrigação de denunciar. Paulo Medeiros, quer dar sequência a esta intervenção do Paulo Branco, ou posso aqui fazer-lhe uma outra... Eu acho que nós estamos em perfeita sintonia quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, no fundo, no meio de visões que podem ter enquadramentos distintos, nós percebemos que existe alguma coisa, há uma linha comum a todos. E essa linha comum é aquilo que nos aproxima daquilo que é a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho não pode ser relativizada. E também não vejo que seja possível qualquer líder religioso que sinta o dever de ter uma palavra profética, em vez de fazer isso, andar a fazer o discurso do politicamente correto, para não mexer com as autoridades estabelecidas, para ficar bem na fotografia. Quer dizer, eu acho que o discurso do politicamente correto é absolutamente, enfim, indesejável, e não foi esse discurso que os profetas fizeram, e que Jesus Cristo não fez o discurso do politicamente correto, como nós sabemos perfeitamente. Agora, é claro que no tempo que corre, nós temos que ter alguma preocupação também em relação aos populismos, porque muitas vezes os populismos são formas de tentar resolver problemas complexos através de receitas muito simples. E isso muitas vezes é atrativo para as pessoas que não estão muito informadas, como é óbvio. Daí a importância da formação das pessoas, a importância de nós darmos educação às pessoas. Portanto, e nós sabemos que há muitos estados até no mundo que não querem apostar muito na educação, porque é uma forma de manter as pessoas... Mas Paulo, há um argumentário de características cristãs também na construção de populismos. Bom, eu não sei muito bem a que é que se está a referir. Nós temos países na Europa que assentam em cultura cristã, supostamente cultura cristã,
onde o populismo também cresce e há toda uma narrativa construída à volta até da contextualização religiosa cristã. Como é evidente, pronto, concretamente, por exemplo, no Brasil, quem reforça as linhas mais populistas e mais extremadas daquilo que seria um conservadorismo extremo são muitos dos evangélicos no Brasil. Nós sabemos disso. Portanto, não podemos iludir isso. Agora, porquê é que isto acontece? Porque existem evangélicos e existem evangélicos. Não é? É preciso saber fazer essa distinção. Nós não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Mas sabemos perfeitamente que a verdade encontra-se em muitos lugares, mas também em muitas circunstâncias nós temos que denunciar quando essa verdade não acontece. Uma religião que faça a sua afirmação numa teologia do ter, numa teologia da prosperidade, ela não pode estar mais em desacordo com aquilo que nós encontramos na Bíblia, neste sentido. E, portanto, isto gera dinâmicas que são de facto bastante preocupantes para as sociedades. E se calhar isso acontece porque nós não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Nós não estamos a desempenhar bem o nosso papel. Parece-me a mim, não é? Porque nós temos que assumir integralmente aquilo que é a nossa responsabilidade de líderes cristãos e no contexto onde nós estamos, independentemente de sermos, sei lá, pentecostais ou batistas ou presbiterianos ou católicos, nós temos de ter o nosso papel. Não podemos dizer que um batista, por ser batista, é um conservador de extrema-direita. Portanto, isso é absurdo, porque há batistas que o são e outros que não são, como há provavelmente protestantes históricos que o são e outros que não o são, mas a verdade é que nós temos que olhar para aquilo que é fundamental, e o que é fundamental está no Evangelho. Olha, eu peço imensa desculpa, vou mesmo, como dizia no início, vou mesmo ter de ficar por aqui, que tenho um compromisso ao qual não posso faltar. Muito obrigado da parte que me toca por estas palavras e por esta partilha. Paulo, muito obrigado. Daniel, José Britos, eu julgo que há aqui ainda, eventualmente, pontos por desfiar na conversa que tem sido muito interessante, mas eu vou ter de me ausentar. Muito obrigado a todos, a vocês e àqueles que estão a acompanhar-nos pelas redes. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Até à próxima. Obrigado. Deus. Agora, com a saída da Joaquim Franco, se calhar podemos, como já estamos pelas 10h15, pedir aqui ao professor Briços se existem algumas perguntas no nosso Facebook, não é? E, de facto, pô-las aqui aos nossos convidados. Não há propriamente perguntas, há aqui algumas chegas, algumas considerações. Há aqui uma pessoa que estamos a seguir do Brasil que diz que a vivência cristã é essencialmente política nos termos que o Palmeiras colocou. Não há propriamente questões, mas eu queria aqui sublinhar, se calhar, o seguinte: eu gostei daquele aspecto da dimensão pastoral da comunidade cristã, não é? Que o Palmeiras falou. De facto, esse é um dos aspectos que eu penso que nos dias atuais e em comparação com o passado, que mais alteração teve ou deverá ter, ou deveria ter, não é? Ou seja, que a própria comunidade tenha uma ação pastoral. É claro que sempre teve, no sentido do cuidado, as comunidades de fé, que cuidam, que procuram ter uma palavra, que procuram também evangelizar, não é? Também trazer uma palavra de esperança às pessoas que estão em necessidade, à sua família, aos seus vizinhos, etc. Ou o cuidado pastoral também com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que estão em dificuldades e portanto, oferecer-se para orar por elas, enfim, isso sempre existiu em certa medida. Mas eu creio que a dimensão pastoral da comunidade cristã hoje é muito mais forte, ou deveria ser muito mais forte,
porque aquela ideia, aquela metáfora do rebanho, não é? Do rebanho, em que o pastor é que leva as ovelhas para aqui e para ali, etc., é uma metáfora datada, né? E quando nós vemos lá a história do Salmo 23, estamos a falar do rebanho, mas estamos a falar de Jesus como o bom pastor e nós sermos as ovelhas do seu rebanho. Mas quando falamos de uma comunidade cristã, o coletivo devia ter muito mais impacto. E uma das razões porque eu digo isto é porque em muitos aspectos, em muitas comunidades onde existem maiores escândalos, é quando a pessoa que está a liderar, o pastor, digamos assim, é quando a comunidade não funciona como uma postura pastoral. Ou seja, o pastor é que orienta tudo, faz tudo, diz tudo, organiza tudo, e a comunidade é passiva. Mas também já não estamos nos tempos em que as pessoas eram analfabetas, em que as pessoas não conheciam nada, e portanto hoje em dia nas nossas comunidades nós temos pessoas com informação, com formação, pessoas que já não engolem qualquer coisa que se diga, e eu penso que nesse aspecto, voltando à questão da razão de ser deste ciclo de conferência, de ciclo de reflexões teológicas, nesse sentido é que eu acho que é muito importante termos esta formação em teologia aberta a qualquer pessoa, uma formação de caráter interconfessional, com professores de várias áreas também, religiosas, dentro do cristianismo é evidente, porque nós precisamos de comunidades que sejam pastorais também, creio eu, que não seja apenas o pastor a pastorear, mas seja a comunidade em si ter aquela maturidade cristã minimamente suficiente para poder mover-se como um todo. E em situações de pandemia, em situações de guerra, noutras situações, enfim, inesperadas, poder manter-se viva, não é? E funcionante, de alguma forma, e não sempre dependente daquela pessoa, porque quando aquela pessoa desaparece, há muitas comunidades no mundo que nós conhecemos, que tem um líder carismático, aquele líder desaparece e a comunidade desagrega-se, né, toda. Porquê? Porque estava dependente daquele líder. E eu penso que é isso que nós temos que trabalhar também nesse sentido. Eu há dias vi um post no Facebook que referia um programa de televisão em que apareceu um indivíduo que é apresentado como especialista em pessoas. E o pessoal estava a rir-se e a gozar com a situação especialista em pessoas. Que é isso, especialista em pessoas? Pois eu acho que, de facto, Jesus Cristo era especialista em pessoas. Não há nenhum curso de especialidade em pessoas, isto não é nenhuma variante da psicologia, mas Jesus era especialista em pessoas, e eu penso que todo o cristão devia ser também, de certa maneira, um especialista em pessoas. Não é? Estava a ouvir o Paulo Branco dizer que gosta de estar com as pessoas e abraçar, e que é muito relacional. Pronto, tem a ver com a personalidade também de cada um, não é? Mas Jesus interessava-se por pessoas, essencialmente. E penso que, no fundo, as comunidades cristãs, os cristãos também isso têm que fazer, é interessarem-se por pessoas, porque quando elas procuram, nós podemos tirar uma palavra de esperança, mas também não estarmos apenas à espera que nos procurem, mas também termos os olhos abertos e o coração disponível para, como dizia o Paulo Medeiros, estar atentos àquilo que se passa à nossa volta e podermos não apenas denunciar, como já foi dito, as injustiças, mas fazer aquilo que está na nossa mão para aliviar o sofrimento e suprir as necessidades das pessoas, tanto materiais como espirituais. Era isto. Obrigado por este comentário, que foi também importante. Eu, pela minha parte, só dizer que, de facto, conseguimos aqui mostrar um pouco como é que se vai conseguindo esta aproximação às pessoas, às comunidades, e, de alguma maneira, a teorização destes fenómenos religiosos e da própria aproximação a Deus. Falámos também da verdade como encontro,
E é precisamente isto que está no lastro daquilo que procuramos implementar enquanto curso de Teologia Interconfessional. Que exista uma perspectiva que consiga unir várias perspectivas teológicas à volta de um único assunto, que é as pessoas, as comunidades e a relação de cada uma delas com Deus e com o seu próximo. Da minha parte, quero agradecer ao pastor Paulo Branco, ao pastor Paulo Medeiros, claro, também ao professor Boris por estar aqui sempre a fazer esta ligação e estar presente connosco. Dizer que podem sempre ir acompanhando o trabalho da área científica que vai estando disponível nas nossas redes sociais, que podem ir acompanhando também o trabalho do Instituto de Cristianismo Contemporâneo e a produção científica da área, tanto na revista de Ciência das Religiões como na revista Ad Eternum, e que marquemos encontro na próxima semana, próxima terça-feira, 3 de maio, para falar de teologia, cultura e espiritualidade. Este triângulo de conceitos vai ser o nosso tema da próxima semana e que lá vamos ter, mais uma vez, reputados oradores, especialistas, para nos falarem destas temáticas. Da minha parte, agradeço a todos, os oradores, mais uma vez, àqueles que nos ouvem, e desejo uma muito boa noite e espero ver-vos a todos na próxima semana, por volta das 9 horas, para falar de teologia, cultura e espiritualidade. Muito obrigado da minha parte. Boa noite também. Obrigado. Boa noite também. Por esse tempo. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Adeus.